enquanto assessor de imprensa, a gente tem um papel fundamental para o mercado. Nós somos os melhores contadores de histórias, das histórias dos nossos clientes. Eu acho que o conceito principal é ética. Ética é fundamental, é você saber, você ter uma leitura do teu cliente e saber exatamente aonde você pode levar o seu cliente. Desde a abertura do Villa Country, nós sabíamos da necessidade da contratação de uma assessoria. E a mesma coisa aconteceu no Espaço das Américas e no áudio. É um serviço que para nós sempre foi fundamental. Cada vez mais ele está ampliando para outras funções, né? Para outros trabalhos dentro de assessoria. Então hoje você não faz mais só o relacionamento com a imprensa. Isso que torna essa área fascinante. Uma grande organização, ela não pode prescindir do trabalho da assessoria de imprensa. A gente tem esse papel fundamental de alargar estradas, afinar estradas e direcionar caminhos para eles. Bom, a história é bem antiga, mas começou com Yves Lee, né? Que era um jornalista da área de economia, e foi convidado, né, por um grande empresário para começar um trabalho de assessoria de imprensa, porque era justamente um período de greve, e aí tinha uma preocupação desse empresário em relação à qualidade da imagem dele e da empresa. E começou o trabalho, né? Então essa seria, vamos dizer, a raiz, né? Do trabalho de assessoria de imprensa, está ligado a relações públicas. Então, e que na verdade começou no molde mesmo de uma ação de relacionamento com a imprensa. Então, bem antigo, né? Eu acho que a assessoria de imprensa, né, se transformou muito ao longo dos anos, né? Hoje em dia a gente define um pouco como relacionamento, muito mais do que uma busca de espaço dentro dos veículos, como ela começou quando aconteceu algumas décadas atrás. Então hoje a gente vê a assessoria de imprensa num aspecto muito mais amplo da comunicação, né? Com apenas um pilar dentro do objetivo de comunicação do cliente. Nós já temos experiências de profissionais dedicados a facilitar o contato entre a imprensa, os jornalistas, e uma entidade, uma empresa, uma corporação, desde antes, mas a partir do início do século XX isso é mais percebido. E é uma função essencial para a democracia, é uma atividade cuja finalidade é fazer circular uma resposta que uma instituição tenha para determinadas perguntas que a sociedade pode lhe fazer. Na nossa regulamentação profissional dos jornalistas, a assessoria de imprensa não está descrita. Mas no Brasil, a assessoria de imprensa faz parte da carreira e da profissão de jornalista. O Código de Ética dos Jornalistas, ele é válido para um jornalista estar numa redação, para um assessor de imprensa. Não existe uma lei que fala sobre assessoria de imprensa especificamente. O que nós temos de regulamentação, hoje a gente pode falar que é o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que é uma classificação efetuada para fins de classificações de informações públicas. Ela é feita por um órgão chamado CONCA, que é o Comitê Nacional de Classificações, que ele é envolvido por pessoas do IBGE e do Ministério do Trabalho. Eles desenvolvem essa nomenclatura de funções e existe lá a assessoria de imprensa, ela está classificada na espécie, digamos, jornalismo. Então, qual que é a questão fundamental da nossa profissão? Quer dizer, a nossa profissão, a profissão dos jornalistas, ela está ligada ao direito da sociedade de ter informações. Então ele está vinculado, está ligado, está umbilicalmente amarrado à questão da circulação de informações na sociedade, da necessidade que as pessoas têm para viver numa sociedade moderna, do acesso à informação. As pessoas têm necessidade de ter acesso à informação
E quando estou falando de informação, a informação mais variada possível, para que a pessoa possa ter cidadania, para que a pessoa possa tomar decisões políticas, econômicas. Então, para tudo isso, o jornalismo conta. E a assessoria de imprensa, na nossa opinião, se insere nesse contexto. A assessoria de imprensa, do ponto de vista jornalístico, ela qualifica a informação, ela dá sentido à informação, ela dá relevância à informação, ela dá a circulação adequada para a informação. A assessoria de imprensa já foi algo extremamente restrito à imprensa escrita e jornalismo. Quando TV, a gente só trabalhava TV, a assessoria de imprensa só trabalhava TV quando era voltada para o jornalismo. Hoje ela ganhou uma amplitude maior. Então, com toda essa evolução, tecnologia, novas mídias, o assessor de imprensa ele acaba acumulando várias funções. Um trabalho muito amplo, né? Que ele não se restringe só ao trabalho de relacionamento com a mídia. Então, você faz conteúdo, você faz mídias digitais, você trabalha com gerenciamento de crise, hoje com marca, com brand. A assessoria ela é a forma que um cliente tem, seja ele uma marca, uma pessoa ou um produto, de se colocar da forma adequada e da forma que ele gostaria junto a um veículo de comunicação. Hoje é fundamental em qualquer área porque ganhou essa autonomia e essa importância foi finalmente reconhecida. O papel que a gente tem em falar com o mundo lá fora. Ela é fundamental. A nossa assessora de imprensa, ela se reúne conosco, com o time, semanalmente, entende quais são as prioridades nossas de divulgação, quais são os artistas, qual é o planejamento da casa, de divulgar um aniversário ou um lançamento de alguma nova turnê. E ela é a nossa porta-voz, né? Então, a partir do momento que a gente divide com ela quais são nossos objetivos, ela coloca em prática e apresenta para nós a melhor estratégia. Qual é o veículo que ela vai focar, qual seria o veículo que daria a notícia em primeira mão. Então, é de fundamental importância a participação dela e isso é um trabalho semanal, né? Desde a inauguração a gente faz e nunca para. Ela é a porta-voz da empresa, ela é a porta-voz da programação das casas perante toda a mídia e todos os veículos que divulgam nossos shows. O que antes era só uma assessoria de imprensa, hoje já virou uma agência de comunicação, somos nós. O que é uma agência de comunicação? A gente tem aí diversas frentes de mercado para serem atendidas, né? Então, hoje, quando um cliente vem para mim e fala, eu estou pensando, e aí vou te dar um outro exemplo de outro cliente, que é o caso, por exemplo, de L'Oréal. Quando a L'Oréal me conta que ela está lançando um produto para o mercado e que ela gostaria de receber uma estratégia de comunicação alargada, onde eu possa apresentar como que eu vou contar para o mercado, de que maneira a gente pode contar para o mercado o lançamento desse produto, e eu proponho para eles um evento, eu estou fazendo um trabalho muito maior do que é o meu papel de PR em si, né? É um papel estratégico para eles, onde eu desenvolvo o produto, eu desenvolvo determinadas habilidades dentro da minha equipe para pensarem para o cliente fora da caixa, e o pensar fora da caixa é extrapolar a assessoria de imprensa mesmo, e é isso que eu tento desenvolver o tempo todo com os clientes, né? Como que a gente vai desenvolver as habilidades que extrapolem a assessoria de imprensa, que extrapolem o que a gente faz. Eu não quero a entrega beabá, eu quero a entrega composta, eu quero uma entrega mais relevante, que endosse mais para o cliente, que engrosse o caldo do cliente, sabe? No nosso caso, por exemplo, a gente tenta ajudar em todo o processo o máximo possível. Por quê? A gente vai ter o controle das informações e é uma coisa de expandir mesmo, você participar de eventos, você direcionar, às vezes, olha, esse lugar é melhor para você montar um camarote, a tua visão é melhor, o jornalista vai ficar mais confortável,
você tem que estar muito alinhado com a produção, porque você tem o atendimento de imprensa, que horário que vai ser, que momento vai ser esse atendimento, o que a gente vai conseguir fazer. Então, é uma questão de profissional mesmo. Quando ela começa a entender quais são os nossos objetivos, ela nos ajuda muito, né? Que é o caso, eu acho que é o grau de maturidade que a gente tem hoje. Então, a gente, quando traz um artista novo, a gente divide a estratégia com ela e existe uma maneira protocolar de se fazer o trabalho. E existe uma maneira onde há o envolvimento dela dentro do conteúdo e tudo mais. Então, eu acho importante esse envolvimento que acontece hoje. Muitas vezes a nossa assessora ela tem contato direto com o artista mesmo, não é nem com o empresário, e explica para ele o que seria legal, qual tipo de situação inovadora ou conteúdo inovador a gente poderia gerar especificamente para divulgar e intensificar a divulgação desse show. Então, assim, esse trabalho mesmo, esse trabalho pessoal dela, eu acho que é o mais importante, é a contribuição mais forte que ela pode nos dar. Eu não preciso ser especialista na montagem de palco, eu não preciso ser especialista no convívio com os artistas, eu não preciso, ou enfim, em outros eventos, né, com os porta-vozes, ou com os porta-vozes que eu quero dizer, com os interlocutores, com quem vai dar palestra, né, mas eu preciso entender qual é a essência daquele evento, né, o que aquele evento quer comunicar, com quem ele quer se comunicar. Então, dentro da produção de um evento, eu preciso entender todas as esferas dele, sim. Acionar os veículos, dizer que vai acontecer determinado show, qualquer um pode fazer. Elaborar um release e enviar para todos os veículos. Agora, o que a gente exige é esse algo a mais, de criar uma notícia de primeira mão, criar um vídeo que vai ser publicado inédito, que o artista nunca fez. Isso tudo ela ajuda a gente a elaborar e a melhor maneira de conseguir isso, né? Porque muitas vezes a gente pode ter uma ideia brilhante e o artista fala, não, obrigado, não estou disposto. Então, assim, ela participa nas duas pontas. Como elaborar essas estratégias e como, de fato, executar. Eu preciso conhecer todos os interlocutores para saber quem eu vou oferecer dentro de uma entrevista. O entender o cliente nas especificidades dele é fundamental. Qual é o trabalho essencial do assessor, principalmente hoje num mundo, né, em que tudo é exposto, né, a visibilidade é extrema. Então, assim, o papel do assessor é de orientação e recomendação. O assessor jamais impõe ou interfere até na vida profissional desse assessorado. Então, como ele pode conceder uma entrevista, a gente faz treinamentos, como é que ele se posiciona, o discurso da empresa. Então, isso é o trabalho da assessoria. A vida pessoal dele, né, é lá no particular dele, mas nós damos essas orientações para ele como profissional que ele é. Né? Então, ele é um executivo, ele é um ator, ele é um esportista, né? É essa orientação que a gente dá, para exatamente trazer qualidade para a imagem dele, qualidade para a exposição que ele tem. A relação tem que ser muito próxima e uma relação de confiança. Você não está trabalhando um produto, um sabonete, uma caneta, que ele não tem vida própria. Você trabalha com pessoas que têm vida própria. Toda a comunicação dele, a imagem, você tem que seguir a personalidade dele. Você não pode criar, por exemplo, um personagem, porque um personagem ele tem tempo de validade. De repente o assessor acha que ele tem que chegar, não, olha, você vai ficar assim, retinho, não sei o quê. Só que isso é uma máscara, isso cai. Então você tem que sempre trabalhar a personalidade do teu cliente. É muito comum o assessor de imprensa se envolver na vida pessoal, virar amigo do cliente. Aí eu volto com a mesma distância saudável que a gente tem que ter do jornalista, a gente também tem que ter no nosso cliente. Porque ele claro que ele tem que te enxergar como um amigo, mas acima de tudo ele tem que te enxergar como um profissional da área. Então ele tem que ter na gente
a pessoa que vai dizer para ele qual é o melhor caminho. Ele pode querer um melhor caminho, mas quem tem que dizer para ele, olha, o melhor caminho é esse ou aquele, vai pelo lado A ou pelo lado B, somos nós. E aí ele vai entrar no barco se ele quiser ou não, né? Ele entende, ele sabe o que é, ele contrata uma assessoria, mas ele precisa conhecer como é que funciona. Então, assim, quanto mais a gente apresentar, melhor o trabalho nosso, né? E, obviamente, o entendimento dele. Muito promissor o relacionamento com o jornalista, desde que eu saiba exatamente como fazer esse relacionamento. Qual é o princípio do relacionamento? É um bom tema, uma boa pauta, né? E um porta-voz preparado. São duas coisas essenciais. Se eu sei, né, levar esse porta-voz, levar um assunto que para o jornalista realmente é interessante e que pode gerar para ele uma boa reportagem, eu acho que é tranquilo, né? Ter uma relação profissional de troca, né? Uma relação boa com o jornalista, mas eu preciso ter essa consciência de como é que eu vou, o que eu vou levar para ele. Essa relação que a gente cria com o mercado, ela é fundamental. Então, por exemplo, hoje eu tenho um papel muito grande dentro da Approach dessa interlocução com o mercado. Então, eu vou até a Globo, eu faço diversas reuniões com editorias, com chefias. Eu vou até o Globo, eu também converso com chefias, editorias, para fazer com que todo aquele meu conteúdo, tudo aquilo que eu tenha para contar, seja contado da melhor forma possível, né? Quando eu me aproximo da imprensa, eu vou até eles, eu não fico só aqui dentro do escritório, e eu vou até a imprensa, eles entendem que eles são relevantes para mim, né? Eles me enxergam de uma forma diferente. Não é simplesmente passei a mão no telefone, liguei, falei e tá tudo certo. Não, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer pessoalmente. Essa conexão humana, ela é fundamental e muitas vezes ela é deixada de lado, né? Então, o papel do assessor nesse momento de conexões, ele é chave. Cada um tem uma responsabilidade. O veículo tem uma responsabilidade de fazer a notícia dele acontecer, chamar a atenção, e a gente também tem a nossa responsabilidade é fazer com que o nosso cliente esteja em evidência. O assessor de imprensa desempenha bem a sua função quando ele se torna merecedor da confiança do jornalista. E a mesma coisa o jornalista, ele precisa ser merecedor da confiança do assessor de imprensa. O que se estabelece aí é um vínculo de confiança que envolve credibilidade, respeito de parte a parte. Uma falha muito comum hoje, por exemplo, é você mandar muita coisa. Se atropela e você acha que tudo é informação, e você manda. O jornalista, na hora que ele abrir a caixa postal dele, ele vai falar, não, a Silvia de novo, não, hoje eu tô com preguiça, não vou ler. E eu deixei passar uma coisa muito importante. Então, você ser pontual na tua comunicação também é fundamental. Eu acho que a assessoria de imprensa é uma técnica. Então, se você fizer bem, você não precisa ter um amigo do lado de lá para ter um bom resultado, né? Acho que se você souber embalar a notícia, se você souber vender aquilo da melhor forma, que ela seja o interesse da sociedade, não tem por que o relacionamento não fluir da melhor maneira. Então, quando você é visto como um profissional, você cria essa relação de confiança, ele vai te receber de uma maneira diferente. No corporativo não é diferente. A relação é diferente, a busca de profissionais é diferente. Agora, no entretenimento é bem confuso. Você não tem tanto profissional qualificado. Eu, uma assessora de imprensa que não tem nenhum veículo de comunicação, eu estou no mailing de alguns assessores. Eles me mandam nota, por exemplo, entendeu? Quer dizer, para quê? Então, nós somos os melhores contadores das histórias dos nossos clientes. Somos nós que vamos levar tudo aquilo que o cliente quer contar para quem vai nos ouvir, tanto dentro do mercado, ou seja, a mídia, quanto o telespectador, ou o ouvinte, ou o espectador final, o leitor. O
release ele é um instrumento que a gente usa para que a imprensa entenda o que a gente está comunicando, né? Dentro de Rock in Rio, propriamente dito, o release ele serve para um momento muito pontual, que é, eu já contei para os meus principais parceiros tudo aquilo que eu preciso contar, mas eu preciso comunicar para o restante da mídia aquela história. Então o release ele serve para isso. Assim, o que, quando, onde, por quê, isso é básico. Isso é básico. É o local onde eu vou colocar todas as informações reunidas de uma vez só, da melhor maneira. É toda a minha história contada de forma digital, vamos dizer assim, né? Sobre o cliente, sobre aquela marca, sobre aquela ação, propriamente dito. Você vai adjetivar tudo isso que você falou. Você vai tentar vender de uma maneira melhor, mais atrativa. Você tem que deixar o teu texto atrativo. Se eu estou contando sobre um evento, eu preciso contar onde esse evento vai acontecer, que dia ele vai acontecer, qual é o horário dele, o que acontece dentro desse evento, quem são os porta-vozes desse evento, quem são as figuras que podem ser encontradas nesse evento. Então, assim, ele precisa responder determinadas perguntas. Por isso que ele tem que estar muito bem elaborado. Hoje ele precisa ser curto. Se você mandar um release de 2 páginas, a pessoa para na metade, então você tem que ser extremamente objetivo. O mercado mudou e você não tem mais tempo para ficar lendo grandes textos, para ficar em grandes conversas, né? Então é objetividade. Eu acho que as pessoas erram muito ainda em ser prolixo, em ficar dando voltas para chegar naquilo que ela deseja. E fazer valer a regrinha do lead. A gente pode dizer que o surgimento da internet ele aumentou muito a circulação de informações. As empresas jornalísticas hoje, sobretudo as de impresso, enfrentam uma certa crise. E a crise das empresas tem a ver com uma questão bem específica, que é a dificuldade de rentabilizar o negócio no novo ambiente. Porque antigamente ele tinha um modelo de negócio que era, tinha circulação paga, o leitor pagava pelo jornal, e tinha a receita publicitária. Então, grosso modo, podia ter outras receitas, mas as 2 principais eram essas. E essas 2 fontes de receita foram muito atingidas pelo advento da internet. Então os caras têm uma dificuldade de rentabilizar a empresa. Mas o campo do jornalismo, ele cresceu. As ferramentas para fazer jornalismo, as ferramentas para veicular informações, quer dizer, elas se expandiram largamente. A rede social hoje, ela é uma baita de uma ferramenta. E essa ferramenta, ela realmente tem que ser utilizada, ela precisa ser utilizada, essa ferramenta. Então você tem que gerar conteúdo para isso. Você só tem que tomar cuidado, porque assim, tudo que é demais cansa. Uma rede social mal utilizada, ela é uma arma letal. Hoje nas redes sociais, a gente vê que você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? As opiniões que você tem. Isso já causou várias demissões em empresa, mas várias demissões. Por exemplo, um assessor do Flamengo. Assessor do Flamengo, ele é o assessor de comunicação do Flamengo, apareceu jogando uma pelada com a camisa do Fluminense. A gente parece que é uma bobeirinha, mas não é bobeirinha. Ele foi mandado embora por causa disso, entendeu? Então, ele não adianta ele pensar assim, não, mas a minha vida é a minha vida e no meu trabalho é o meu trabalho. Não é assim. Esse é o maior erro, você esquecer hoje que você é vigiado 24 horas por dia. Muitas vezes você vê que às vezes o reflexo de uma notícia negativa, às vezes passa, né, por uma estratégia mal conduzida. E às vezes até por parte do próprio cliente. A gente sabe que em alguns casos, em momentos de crise, o jurídico é fundamental para estar junto, caminhar junto, né, com a comunicação. Erros antigos são aqueles de querer esconder uma informação. Não dar resposta para o jornalista. O jornalista liga para uma instituição e não obtém a resposta. E às vezes é o chefe que não sabe o que dizer e diz para o assessor, fala que não sabe onde eu estou,
diga que eu não posso responder agora. São erros grosseiros e menos comuns hoje, mas acontecem. É fundamental dar uma resposta, e é fundamental dar uma resposta rápida, mesmo que a resposta seja nós não podemos nos pronunciar sobre esse assunto nesse momento, ou porque é uma questão que está em litígio. Porque, de fato, em crise, como a gente diz, existe o pré, o durante e o depois. Então, a cada ação é preciso fazer uma análise, uma avaliação para ver se o rumo está certo. Crise é um assunto muito delicado e, assim, a estratégia é prevenção e organização, ou seja, o melhor é você prevenir e saber gerenciar isso, né? Na hora que... Então eu tenho que ter um trabalho já pronto, estabelecido, para na hora que acontecer uma crise, eu estar todo preparado para que eu consiga enfrentar essa crise. Então esse é o primeiro ponto. A prevenção é o melhor remédio, né? E ter capacidade, né, de gerenciar a crise quando ela está acontecendo. Quando você faz uma gestão de crise, e a pessoa te contrata, né, ou para cuidar dela, ou cuidar da empresa dela, a gente tem obrigação de apontar para ela os erros que eles estão cometendo. Se você não tiver coragem de falar isso para o seu cliente, deixar ele continuar com a imagem ruim, então você muda de profissão, né? Olha, eu acho que o grande desafio de administrar uma crise é porque cada crise é uma crise. Você nunca sabe aonde ela vai chegar, o tamanho, né, que proporção ela vai tomar. Mas hoje existem alguns preceitos básicos que ajudam bastante a administração de crise. Então, se você... Primeiro é ganhar a confiança do seu cliente, né? Ele tem que estar junto com você, ele tem que acreditar que você vai fazer o melhor por ele. Então, ele não deve mentir, ele deve contar exatamente como tudo aconteceu para que a defesa seja da melhor forma possível e assim minimize o impacto para a marca ou para a própria pessoa pública, se for o caso. Preciso jogar com a verdade, mesmo quando ela momentaneamente é desfavorável à estratégia de uma organização. E jogando com a verdade, procurar sanar a questão. Teve um case aqui, que foi exemplar, que a gente considera um case exemplar de uma empresa de tecnologia chamada TO, que ela foi acusada de ter feito uma obra que fez com que um prédio desabasse inteiro no centro da cidade, né? Mataram, acho que não me lembro agora o número, 5, 6 pessoas morreram. E durante 3 dias, os 3 primeiros dias de cobertura, ela foi acusada como sendo a responsável pela obra que derrubou o prédio. E aí nós fomos procurados, né? E aí o cliente não queria falar, né? Porque ele acha que se falasse ia piorar a situação. Então, como é que pode piorar uma situação que já está horrível, né, para eles? Ele já está sendo acusado. E a gente conversando com eles, viu que eles não tinham sido responsáveis, né? Então a Approach chegou, assumiu esse caso já no auge da crise. Durante 3 meses a gente trabalhou em toda a defesa do caso, não só junto aos veículos, então a gente montou um comitê de crise, nós recomendamos a contratação de diversos profissionais, engenheiros, estatísticos, enfim, advogados criminais e cíveis. Então a gente montou um grupo de trabalho que durante 90 dias ficou mergulhado em preparar a defesa da TO. E assim, o mais legal dessa história é que eles conseguiram mostrar que o prédio sofreu inúmeras modificações de engenharia. Ele foi licenciado para ter 9 andares, quando ele desabou ele tinha 16. O metrô tinha abalado a estrutura na época da construção, então ele acabou sendo inocentado em todas as esferas, civil e criminais, e hoje a empresa dele continua seguindo aí a trajetória dela, enfim, absolvida por uma questão que a gente acreditou desde o início, que uma simples obra não poderia desabar um prédio de 16 andares. Quando você tem a certeza absoluta, né, de que o teu cliente ele não tem culpa no cartório, você tem que colocar ele para falar. Quando ele tem, você também tem que colocar ele para falar com uma forma, né, que não de contar mentira, mas quando montar uma versão viável, né? Porque a crise hoje, a proporção dela é muito maior. Ela pulveriza muito rápido e, ao mesmo tempo, ela estanca muito rápido.
Porque são muitas coisas acontecendo que uma coisa engole a outra. Então, o que você tem que tomar muito cuidado. Você viu, você percebeu que ali, você identificou que ali pode ter uma crise, tenta estancar o quanto antes. A gente viveu um momento, acho que todos os produtores de evento, quando aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, numa boate, e todos os veículos quiseram vir entender nossos mecanismos de segurança e tudo que é feito aqui, o protocolo de segurança, todos os materiais que as casas são construídas, as saídas de emergência. Foi um momento tenso ali, porque os principais veículos do país vieram e queriam fazer gravações ao vivo. Então eu diria que esse foi o momento mais delicado e que exigiu organização da nossa parte. Mas foi algo que aconteceu de maneira repentina, mas que a gente, junto com a ajuda do nosso time de assessoria, a gente conseguiu atender essas demandas e atender toda a fiscalização que aconteceu. Nós fomos matérias de Jornal Nacional e tudo mostrando o procedimento de segurança. Então, no final, acabou que tudo foi dentro dos conformes. Que o melhor caminho para uma instituição superar suas dificuldades de imagem é superar as suas dificuldades reais que geram dificuldades de imagem. Então, quem joga de boa fé, quem joga para o bem público, quem não tem agenda oculta e não tem parte com atividade ilícita, só tem a ganhar dizendo a verdade rapidamente. Desde que eu estou na profissão há 30 anos, certamente a área que mais está em expansão em termos de trabalho jornalístico. Então ela está crescendo bastante e com as redes sociais ela cresceu ainda mais. Ainda é uma área que tem contratação, está contratando, né? Mas obviamente sofre os impactos de uma crise econômica, de uma incerteza principalmente econômica, né? Então o que normalmente acontece no mercado? Você tem redução de pessoal, porque muitas vezes os clientes deixam as agências, né, ou decidem fazer cortes nas áreas de comunicação. Hoje as redações estão muito enxutas, né? Cada vez mais os veículos de comunicação reduziram as suas equipes e com isso o papel do assessor de imprensa acabou se tornando um pouco fundamental para fazer esse elo entre o veículo e a empresa. Eu acho que não só a assessoria de imprensa cresceu, mas as agências de comunicação cresceram muito e passaram a ofertar um leque de serviços que vai muito além desse relacionamento só com a mídia. Hoje a gente vê que a área de assessoria ela teve um crescimento muito grande, ela teve um momento ali de estabilidade. Hoje a gente nota que algumas pessoas estão começando a fazer a troca da assessoria por outros serviços da área de comunicação. Eu acho que uma coisa, na verdade, está combinada com a outra, mas elas não deveriam caminhar separadas. Foi um caminho meio longo, mas hoje o jornalista entende que ele precisa de um assessor de imprensa. O assessor de imprensa, ele é um apoio, ele é aquela, assim, ele que vai construir a relação, entendeu? Do cliente, é o assessor de imprensa que vai construir essa relação com o jornalista. Então, isso foi, ao longo do tempo, foi ganhando um tamanho maior. A assessoria de imprensa é a atividade de facilitar, organizar, proporcionar, potencializar o relacionamento entre uma instituição, uma entidade, uma empresa, uma repartição pública e a imprensa.
Um conceito fundamental, né, é cada vez mais conhecimento por parte do profissional de assessoria. Ele precisa estar sempre muito ligado, muito antenado com tudo que acontece. Então, essa multiplicidade que a gente tem dentro do trabalho de assessoria nos leva a ter cada vez mais conhecimento. Então, tem que ter conhecimento da área que ele faz atendimento em assessoria de imprensa. Então, se é um cliente mais voltado para a economia, eu tenho que me especializar cada vez mais e muita busca de informação, ou seja, esse profissional tem que estar sempre atuando de forma a ele atender cada vez melhor esse cliente, né, e antecipar demandas até. A assessoria de imprensa, do ponto de vista jornalístico, ela qualifica a informação, ela dá sentido à informação, ela dá relevância à informação, ela dá a circulação adequada para a informação. Eu acho que um bom relacionamento com jornalistas, você ser um bom apurador, você aprender como contar, bem contada a história de um cliente, você ir para dentro da empresa e descobrir ali notícias que muitas vezes o próprio cliente não enxerga, não sabe como modelar, e conseguir trabalhar essa notícia com conteúdo relevante para que você chame a atenção de toda a sociedade que está do outro lado ali recebendo esse conteúdo. É um parceiro das redações, é um braço, né, que pode ser utilizado de diversas formas. Eu acho que a assessoria ela não deveria nunca ser deixada de lado pelos clientes, especialmente de determinadas marcas ou de determinadas personalidades, né? Um político não deveria deixar de ter um assessor, e o assessor ele tem um papel fundamental na política. Empresários têm seus assessores e eles têm papéis fundamentais em decupar esse conteúdo que chega, em decupar o conteúdo que vai, né, que é o reativo e o proativo. A assessoria ela é fundamental na vida de todo mundo. Mas, de maneira geral, a assessoria de imprensa é um item ou uma engrenagem indispensável para a operação do sistema de comunicação na sociedade atual.